Senhor Jesus. Irmão valoroso, que sempre está a nos ensinar, neste momento, queremos refletir sobre tudo aquilo que vivenciamos e que muitas vezes deixamos para trás, sem pensarmos o quanto tudo foi e será valoroso para nós. Queremos, irmão amigo, com a sua luz sobre nós, enxergarmos com um pouco mais de sabedoria sobre as verdades divinas em nosso viver. Porque, por muitas e muitas vezes, nos equivocamos ao acreditarmos que o Pai não está em nós, que o Pai não nos ampara, que o Pai não nos ama. Por isso, Jesus, tendo o Senhor sempre a nos esclarecer através das suas palavras, através das suas parábolas, através da sua emanação de amor sobre todo o orbe terrestre, conseguiremos caminhar hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Já vou pedir desculpas a vocês, porque hoje vocês vão me ver um pouco fraca. Eu não estou passando muito bem, mas em nome de Jesus eu vou conseguir seguir com essa palestra. Então me perdoem por alguma coisa. Bem, hoje nós vamos falar, o tema de hoje da nossa palestra é a parábola dos servos bons e maus. E nós podemos achar essa parábola em Mateus e Lucas. Vou ler Mateus. Está no capítulo 24, versículo 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando nós nos deparamos com esta parábola de Jesus, nós podemos pensar na obviedade do que foi dito. Se um servo é bom e fiel e prudente, será recompensado. Se o servo for mau, imprudente, infiel, então este, possivelmente, sofrerá as consequências dos seus atos. Muitas vezes, quando nos deparamos com a obviedade, a gente não consegue enxergar os pontos interessantes da lição. Vamos lá. Se nós pensarmos no ser humano,
dono de uma propriedade, precisou viajar, deixou a sua propriedade, os seus bens, com um servo a quem ele confiava, disse o que ele precisava fazer e se foi, sem dizer-lhe quando voltaria. Este servo poderia ter duas atitudes, ou mais até, mas, sendo radicais no 880, este servo poderia ser fiel a todas as orientações dadas pelo seu senhor, ou ele poderia se aproveitar de toda a riqueza que aquele senhor deixou em suas mãos e fazer dela o que quisesse, pensando que se o seu senhor viajou para longe, muito tempo ele levaria para voltar. Até mesmo esquecendo que se ele voltasse, alguma consequência haveria em razão das suas atitudes. Bem, mas e se nós elevarmos isso a um campo mais filosófico? Se nós pensarmos como primeira interpretação que este Senhor é Deus, que este servo somos nós, diante de nós as responsabilidades pelas nossas vidas, e que nós necessitamos agir com as orientações, com os esclarecimentos, com os ensinamentos trazidos por aqueles que sabiam das verdades divinas, para que nós pudéssemos angariar no momento certo as benesses das nossas ações. Se eu ajo com responsabilidade diante das minhas funções, a probabilidade é que eu receba daquele que me deu essas funções todas as bênçãos que me cabem. Prestem atenção. Se eu ajo diversamente, possivelmente eu não conseguirei receber daquele que me deu a função as tais benesses em razão do meu comportamento. Até aí está tranquilo, não está? Para nós isso fica muito claro, não fica? Mas se isso está tão claro para nós, por que nós continuamos tendo dificuldade de colocar as orientações trazidas por aqueles que conheciam as verdades em ação? Por que nós temos dificuldade de colocar os ensinamentos do mestre que foi escolhido por nós em ação na nossa vida e na vida do próximo? Todos vocês poderiam dizer o seguinte: é porque, apesar de sabermos das orientações, ainda não sabemos como lidar com elas e agir com elas. Essa pode ser uma verdade? Claro que pode. Mas, ao mesmo tempo, se vocês observarem na parábola, o Senhor não deu ao seu servo nada que ele não pudesse fazer na função que ele já tinha costume de atuar. Ele não exigiu deste servo nada além do que ele poderia fazer. Isso significa que se nós pensarmos que os ensinamentos de Jesus, que foi o mestre que nós escolhemos como orientador de nossa vida, também não está fora das nossas mãos de agir conforme tais ensinamentos. Mas espera aí, tem um monte de coisa que eu não sei fazer. Claro que não. Mas as experiências que estão chegando na nossa vida, elas estão dentro do patamar de possibilidade que nós podemos atuar.
Não chegam a nós experiências que nós não daríamos conta de enfrentar. Eu não estou falando aqui de nós vencermos, no sentido de que nós, a cada experiência, sairíamos vencedores. Não é isso. Porque vencer para Deus é nós enfrentarmos as nossas experiências e angariarmos o quê? Aprendizado. Seja ele qual for. Significando dizer, então, que se nós estamos vivenciando tais experiências, as nossas experiências, não a do vizinho, não a do nosso colega de trabalho, não a dos nossos pais, nem dos nossos irmãos, as nossas experiências. É porque nós podemos, colocando-nos num papel de servos fiéis, humildes e prudentes, realizarmos as nossas funções. Quantas e quantas vezes, diante das nossas experiências, nos vimos incapacitados? Quantas e quantas vezes, diante das nossas experiências de vida, nós não queremos vivenciá-las? Damos-lhes as costas, como se isso fosse possível. Afirmamos para nós que nós não aguentamos. Uma frase muito dita é: eu não dou conta. Damos conta. Damos conta no nível de entendimento que nós temos. Damos conta no nível de capacidade de reflexão, de raciocínio, de fé que nós possuímos. Se nós começarmos a compreender que nós temos condição de vivenciarmos a vida que nós temos com todas as dificuldades que ela nos traz, e que algumas experiências nós teremos condição de realizar, outras experiências nós teremos condição de enfrentar. Outras experiências nós teremos condição de, entre aspas, vencê-las segundo nossa concepção de vencer. Quantas vezes estamos responsáveis pela vivência do outro, seja porque nós somos empresários e temos empregados, seja porque nós somos donos de casa e temos uma empregada, seja porque nós somos pais e temos filhos, seja porque nós somos filhos e temos pais. E muitas vezes nós acreditamos piamente que há muita carga em nossas costas. Sabe quando isso acontece? Quando nós nos tornamos os servos invigilantes e imprudentes. Eu não vou usar essa expressão maus. Não gosto. Nós nos tornamos assim, sabe por quê? Porque nós colocamos nas nossas costas aquilo que não nos cabe. E é por isso que achamos que está além da nossa capacidade. Quando nós, responsáveis por nossa vida, e talvez até em auxílio a outra pessoa, ou em auxílio a determinada atividade, casa espírita, não importa. Se nós hoje temos essa sensação de que está muito além, é porque nós estamos confundindo as nossas atribuições como seres humanos na vida do outro e na nossa também. Eu posso ajudar o meu pai, já que ele está presente hoje. Eu posso ajudar o meu pai quando ele tem necessidade, mas eu não posso tirar dele as experiências que ele tem. Mas eu posso dar o meu melhor para que as experiências dele não sejam tão difíceis de serem enfrentadas. Neste momento, eu estou colocando para o Pai como um servo fiel
de que eu posso dando o meu melhor, talvez não conseguir fazer tudo o que preciso, mas fazer tudo o que eu posso fazer. Entendem a diferença? Eu sou uma serva fiel. Eu sou uma serva fiel quando eu encaro a minha vida como algo precioso, que foi me dada por Deus, para que eu possa utilizar-me dela no campo material, aprender com as experiências que chegarão a mim, que foram escolhidas por mim dentro de um contexto das minhas ações diárias e ações de toda uma vida pregressa, para que no aprendizado eu demonstre não para o Pai, não para o Senhor, mas para mim, de que eu sou capaz. Porque quando o Senhor me entregou os bens que ele tinha, ele sabia exatamente do que eu seria capaz. Então, por que duvidamos? Sim, Cristina. Já temos uma pergunta. Posso? A Edneia está perguntando: quando sentimos que não damos conta, é porque fraquejamos na nossa fé? Edneia, qual é a fé que nós possuímos? O que é fraquejar na fé? Eu não acho que quando nós afirmamos que não damos conta, eu não gostaria de colocar que nós estamos fraquejando na nossa fé. Eu gostaria de colocar que nós estamos, neste momento, não nos reconhecendo como bons servos do Pai. Eu gostaria que nós pudéssemos olhar para nós e entender que nós só continuamos na labuta do dia a dia porque nós temos a nossa fé. E se em um momento ou em outro nós, como você disse, fraquejamos, nós só estamos fraquejando porque nós ainda não damos para nós, não valorizamos aquilo que nós possuímos de melhor. E às vezes, por incrível que pareça, até de pior. Porque se eu não me conheço, eu posso muitas vezes me achar muito pior do que eu sou. Se eu não me conheço, eu posso me achar muito melhor do que eu sou. Quando nós achamos que não damos conta, é porque nós estamos trazendo para nós algo que não nos pertence. Seria mais ou menos o seguinte: eu chego, estou numa sala de aula em plena prova, todos os meus amigos ao redor estão querendo cola. Professora Jane quase teve um treco agora. Então, todos ao redor estão querendo cola, todo mundo está me cutucando para que eu dê cola. E eu, preocupada com todos ao meu redor, dou resposta para todo mundo, mas não anoto nenhuma delas na minha prova. O que vai acontecer? Chega no final da prova, qual é a sensação que eu vou ter? Que eu não dei conta. Porque eu não coloquei no meu teste avaliativo, que está no meu nome, eu não coloquei as minhas respostas. Eu não me avaliei. Porque todo teste que nós temos na vida, ele está para nós. Então, eu devo ser egoísta e não dar cola? Bem, não vou entrar no mérito da cola, porque os professores vão brigar comigo. Mas o que eu estou dizendo é que, pelo menos, se você der a resposta, anote a resposta que você deu na sua prova.
tenha o cuidado de saber que no seu teste da vida, você está agindo como você está falando. Porque se nós falarmos para todo mundo que é certo, mas não agirmos como devemos, estaremos sendo servos infiéis. Porque o Pai, antes de mais nada, Ele quer que nós sejamos fiéis a nós. O Pai quer que nós nos enxerguemos, aprendamos, cresçamos. Percebem? Será que eu respondi a pergunta? Espero que sim. Posso continuar, Cristina? Charles. Pode falar, Charles. Conseguiu achar o microfone. Boa noite. Quando você lê o texto de Mateus, eu fiquei pensando não nos servos que tentam fazer e não se acham aptos a fazer, mas naqueles que deliberadamente não fazem, porque acreditam que quando o mestre voltar, eles vão poder enganar ao mestre, mudando um pouquinho antes ou mudando o próprio comportamento na hora que o mestre chegar. Escondendo as suas ações, né? Uhum. Exatamente. Me parece aquele que deliberadamente não quer fazer e pensa que pode esconder suas ações. Né? Se você puder, aprofunda um pouquinho esse meu pensamento, ou me diga que eu estou errado, mas é porque isso... Não, você está certíssimo. Você está certíssimo, Charles. Observe uma coisa. Se eu vivencio a minha vida dizendo-me cristã, e se eu ajo todos os dias fugindo aos ensinamentos cristãos, ou seja, não sou uma pessoa misericordiosa com aqueles que necessitam de mim, não sou uma pessoa que perdoa aqueles que, por equívoco, um equívoco, ou por serem quem são, agiram equivocadamente comigo, se o tempo inteiro, em todas as minhas ações, eu estou deixando de ser cristã, eu estou tentando esconder isso de quem? Quando Jesus chegar à minha frente e me perguntar, e aí, o que você fez? Eu não acredito que o Pai está em tudo e em todos. Eu não acredito que Deus está onipresente, onipotente em todos os olhos que puder ser. Então, no momento em que eu não estou agindo cristamente, porque, estou aqui frisando o tempo inteiro, porque eu escolhi ser cristã, a partir do momento que eu ajo em detrimento aos ensinamentos do Cristo, eu estou sendo essa serva infiel, mesmo sabendo de todas as verdades, de todos os ensinamentos cristãos. Mas eu sei todos. A partir do momento que Jesus veio, há mais de 2000 anos atrás, nós não podemos mais afirmar que não sabemos. Sabe por quê? Porque o maior mandamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E qualquer coisa que nós fizermos que viole este mandamento, nós estamos deixando de ser cristãos. Então, se eu não sou misericordiosa, não estou amando o meu próximo. Se eu não perdoo o meu próximo, não estou amando o meu próximo. Não é isso? E quem é o próximo mais próximo que nós temos? Não sou eu? Não somos nós? E quando nós fazemos isso conosco, também não estamos sendo esses servos infiéis? Fala, Charles. Era mais ou menos isso que você tinha falado, mas me veio um outro pensamento também. Pode falar. Nós vemos hoje em dia o nome de Jesus e os ensinamentos cristãos sendo distorcidos, né? E muitas pessoas agindo em nome dessas distorções, dizendo que estão refletindo o que Jesus pregou.
Isso me veio em mente porque o nome de Jesus está sendo usado de forma inadequada para legitimar um comportamento que seria de um servo bom, porque está fazendo o que dizem que seria. A minha pergunta para você é, como nós, que estamos aprendendo a ser cristãos, apesar dessas várias vidas, devemos enxergar o que nos falam sobre Jesus, sobre que isso é o ensinamento de Jesus. A pergunta que nós devemos fazer para nós quando vem esse servo infiel levantando a bandeira do mestre, dizendo que ele está agindo em nome do mestre? A cada um as suas ações. Se eu tiver frente a um servo infiel, possivelmente é porque eu necessito muito vivenciar uma experiência onde eu preciso usar do meu raciocínio, reflexão, entendimento cristão para eu poder identificar se este é um falso profeta ou não, se é um servo fiel ou não. Se eu tenho esta pessoa na minha vida e esta pessoa começa a trazer para mim algo que fere o grande mandamento, e se eu ajo conforme as orientações dessa pessoa, eu não posso afirmar que eu não sabia, mas é preciso dizer uma coisa. Quando a gente vai em Lucas e fala dessa passagem, em Lucas, ele fala assim: e o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. As leis divinas são perfeitas. Então, quando nós pensamos que o Senhor te colocou numa função e não te orientou em nada, se você for cobrado em cima daquilo que você acabou se equivocando, você terá consciência de que você não poderia saber. Concorda? Só um minuto, Cristina. Concorda? Quem aplica os açoites? Pensem. Quem aplica os açoites diante dos nossos equívocos? Pensem. Porque o grande juiz das nossas ações equivocadas, como servos bons ou não tão bons, será a nossa consciência. E os açoites serão dados em nós, por nossa consciência. Não somos nós que nos dirigimos ao umbral? Não somos nós que nos levamos para as zonas de refazimento? Através da nossa vibração, através da nossa sintonia. Por quê? Por causa da nossa consciência. Então, se sou uma serva boa e fiel, possivelmente, na minha consciência, haverá cobranças se eu não me conhecer. Se eu não perceber o quanto eu fiz bem,
àqueles que necessitavam de mim. Sejam pessoas, seja a minha própria vida. Serei uma serva infiel, imprudente, no momento em que eu, agindo, sabendo que estou errada, ajo, achando, como você bem colocou, que eu posso esconder de Deus aquilo que o meu coração está repleto. O problema é que a minha consciência deda tudo, a minha consciência fala tudo para mim. E no momento em que minha consciência me revela o que eu fiz e exatamente as consequências das minhas ações, eu não consigo deixar de me sentir açoitada. Charles, eu posso deixar só a Cristina fazer uma pergunta que eu acho que ela está... Sim. Fala, Cristina. Os servos bons podem ser comparados com os trabalhadores de última hora? Os servos bons e os servos não tão bons, eles podem ser comparados aos trabalhadores da última hora. Eles podem ser comparados a qualquer trabalhador em todas as fases da grande humanidade. Porque nós fomos servos bons e não tão bons em várias existências da nossa vida. Vou dar um exemplo. Não é fácil você ser uma serva boa se você não tem problema. Tive Jesus, mas eu fui ótima, eu fiz tudo certinho, claro, não teve problema nenhum. Logo depois eu venho numa existência cheia de problemas que eu vou escorregando, faço coisas que, de repente, na outra vida eu iria dizer claramente que eu nunca faria. Então, em toda a nossa existência, nós somos esses trabalhadores da última hora, principalmente porque, se essa é a nossa última existência, não somos trabalhadores da última hora. Nós estamos nos esforçando para construir uma melhor humanidade, porque nós não estamos falando só de nós. Cada um de nós faz grande diferença no coletivo. Percebe? Acho que respondi. Fala, Charles. Eu só queria comentar a sua fala, que eu achei muito interessante quando você diz que nós somos o próprio julgador e que nós nos açoitamos. Porque como a gente vive numa sociedade hoje de imagem, muitos podem pensar que a imagem que apresenta pode chegar a confundir Jesus ou Deus ou quem quer que nos apoie nessa lida, né? Mas eu queria só te perguntar ainda sobre isso, se um parâmetro interessante para a gente utilizar para as nossas ações é as duas leis de Deus. Se essa reflexão nos ajuda a saber o que o Mestre quer de nós ou não. Né? Amai-vos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. A primeira coisa que nós precisamos pensar é: nós sabemos amar? Deus sabe o nível de amor que nós sabemos amar. E cada um ama de uma forma. E a incidência da lei divina sobre nós, ela se dará segundo o nosso entendimento de amar. Vou dar um exemplo drástico, tá bom? Quando nós pensamos, por exemplo, que para nós podermos lidar com uma criança, ela muitas vezes, mal criada, precisa levar uma palmada, o que para muitos lugares isso é inadmissível, mas para outros ainda é possível. Eu não estou falando de surra, gente, estou falando de uma palmada. E nós fizemos isso por amor. Vocês podem ter certeza que essas palmadas só elevarão este ser humano a ser uma pessoa melhor.
Porque junto com a palmada irão palavras que levarão ao bom entendimento. Uma ação de violência dentro de um ser que acredita que aquilo levará aquele que ele ama a um bom exemplo, e que com as palavras leva o conforto, que fará com que esta pessoa ela possa levar a sua vida com dignidade. Estou defendendo a palmada ou não? Isso não é o caso. O que eu estou dizendo para vocês é que muitas vezes o ser cristão sabe que violência não é a melhor opção. Jesus pediu para Pedro: embanhe a sua espada, porque pela violência não conseguiríamos resolver nada, mas ainda assim, a pessoa está ali, agindo segundo as ferramentas que ela possui, ainda para poder fazer com que aquela pessoa que ele ama siga um caminho mais reto. Como será o julgamento desta pessoa no futuro? Como a sua consciência a fará entender ou a punirá em razão disso? Percebem? Então, será que no futuro ela pode compreender através das experiências, porque a vida vai mostrar a ela que talvez a palmada possa ser eliminada? E ela aprendendo isso, ela pode olhar para trás e se sentir muito culpada. Mas está na hora dela tirar aquilo que não lhe cabe das suas costas e dizer: meu Deus, terei que ter corrigido daqui para frente, porque daqui para trás eu não posso mudar mais. Posso dar muito amor agora, posso pedir perdão, posso fazer muita coisa. Sim, Cristina. Marcela. Eu estou ficando confusa com vocês dois. Fala, Charles, que é o meu apoio. Desculpa, mas uma coisa eu gostaria que você frisasse, né, que eu não posso legitimar uma violência em nome do amor de Deus. Porque nós vemos muitas violências, inclusive de morte, serem legitimadas dizendo que seria um ato religioso ou na defesa de uma moral ou de um ensinamento divino, né? Então, eu entendi muito bem o que você falou, mas eu gostaria só que você frisasse isso, porque me causou um certo receio de quem está ouvindo. Ok. Por que eu trouxe este exemplo? Porque ainda estamos num país de muitas pessoas que acreditam na palmada. Muitas pessoas. Trouxe esse exemplo porque palmada é diferente de surra. Trouxe esse exemplo porque, pela ignorância, muitas pessoas ainda continuarão dando palmada. E por mais ignorância ainda, darão surras. Cada uma delas, agora, responderá por suas atitudes. Mas, volto a afirmar, o próprio Jesus disse: Pedro, embanhe a sua espada, porque não será pela violência que nós conseguiremos trazer consciência. E não é pela violência. Em nenhum momento Jesus, ele diz que ele queria que nós defendêssemos pela violência a verdade dele. Ele não quis que nós defendêssemos pela violência a integridade física dele. Imagine uma verdade que ele sabia que ela não iria sucumbir nos séculos e séculos seguintes. Então, para que não haja dúvida, não estou defendendo a palmada, mas estou dizendo para vocês que, às vezes, por uma atitude, neste caso, uma atitude violenta vinda de alguém que está amando,
e levando o carinho, ela pode ser dentro da nossa consciência, ela pode ser aquele caso do servo que tomou poucos açoites. Vocês entendem? Porque aquele servo que fez sem saber, mas agiu com atitudes que mereceriam os açoites, ele será açoitado muito menos do que o servo que sabe. Somos nós, gente, o tempo inteiro, na nossa vida. E muitas vezes nós nos açoitamos mesmo não tendo que nos açoitar. Por causa de abraçarmos culpas que não são nossas, não nos pertencem, porque nós, às vezes a gente acha que tem que ser alguém que nós não somos, não nos perdoamos diante dos nossos fracassos. Mas, friso, não será pela violência que teremos em nós a aprovação das verdades divinas. Então, muitas vezes, para que nós possamos compreender com mais sagacidade essa verdade, em algum momento da nossa vida, talvez recebamos palmadas para a gente eliminar isso do nosso viver. Cristina? Eu queria saber se você quer responder as perguntas ou dar prosseguimento à palestra. Pode falar, Cristina. A Marcela gostaria de perguntar. Ela está falando agora com o dedinho que não. Tá? Então, aqui a pergunta do Daniel. Então, tem o servo bom e o servo mau. O que nem chega a ser um servo correto? Então, tem o servo bom, o mau e o que nem chega a ser um servo correto. Sim. Lembra quando eu falei que eu queria trazer a primeira interpretação na vivência do Senhor sendo Deus? E que todos nós somos os servos? Lembram disso? Logo no início eu falei isso. Então, eu agora gostaria de mudar a interpretação. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar que o Senhor somos nós. E que os servos somos nós. Que todo este mundo, toda esta parábola está dentro de nós. Eu sou o Senhor e eu sou a serva. Eu sou o Senhor que detém no meu espírito todos os ensinamentos efetivos que eu Vamos ver se ela retorna. Charles, enquanto ela não retorna, se puder. Só para não ficar esse vazio. O que a gente estava conversando era sobre a dimensão do conhecimento do que é certo e do que é errado. E, diante dos ensinamentos de Deus, a gente conseguir seguir sem ficar amarrado a essa ideia do que nós fizemos e o que nós não fizemos. Traduzindo isso. Voltou. Obrigado, Adriana. Me salvou.
Termina o seu raciocínio. Meu raciocínio era no sentido de que, a todo momento, nós podemos e devemos prestar atenção nos ensinamentos de Jesus, aprender com o que nós fizemos e seguir daí para frente. Nós vamos responder pelo que nós fizemos na medida da nossa responsabilidade. Se nós não tínhamos conhecimento do que era errado, nós fizemos na esperança de fé, de estar atendendo os ensinamentos de Jesus, os chamados açoites que nós receberemos são só para nos levar à consciência do que nós fizemos e não para nos machucar. Ao passo que, se nós temos consciência que nós estamos fazendo contra os ensinamentos de Cristo, né, nós teremos um açoite mais efetivo. Por quê? Porque nós precisaremos de vir à consciência de que nós não enganamos a Cristo e muito menos a nós mesmos, ou que nós não enganamos a nós mesmos, muito menos a Cristo. Os açoites, a força deles, não é para nos castigar, mas sim para nos trazer a consciência de quem nós somos e que nós não enganamos a nós. Que a partir do momento em que nós escolhemos, essa escolha é nossa e é o caminho que nós vamos seguir. Então, por mais que a gente tenha feito alguma coisa que nós possamos nos arrepender, nós somos sempre servos de Deus e podemos ser o servo fiel. É só a gente escolher isso. Talvez aí nós sejamos os trabalhadores da última hora, aqueles que atendem o chamado a qualquer momento que seja. Senhora, finalizou a palestra? Você mandou. Eu tive que... Você finalizou o pensamento, não foi a palestra? Eu sou obediente, você mandou. Só um minuto, Cristina. Eu só gostaria de colocar um ponto. Não confundamos açoites colocados na parábola com açoites da vida. Por favor. Tudo que vivenciamos na vida são efeitos, consequências e necessários para o nosso crescer. As dificuldades, as adversidades, tudo aquilo que vivenciamos que nós não gostamos, porque nem sempre tudo que nós não gostamos seria uma dificuldade, mas tudo aquilo que nós consideramos como dificuldades e adversidades, elas só são um reflexo de tudo aquilo que nós fomos construindo dia a dia. Os açoites que nós podemos pensar, e é o que eu quero trazer para vocês, não são os açoites da vida, são os açoites da nossa consciência. Essas não se comparam a nenhuma adversidade que vocês já vivenciaram. Não se iludam. Porque da mesma forma que vocês se veem julgando o outro, será como nós nos julgaremos. Se vocês se veem juízes impiedosos, serão juízes impiedosos de si mesmos. Só para fechar o raciocínio ali do Charles, porque... Pode falar, Cristina. Obrigado. Eu acho que você já respondeu a pergunta, mas vou fazer assim mesmo, caso que você queira acrescentar alguma coisa, tá? Quando achamos que não damos conta, também poderia significar que temos uma ideia equivocada do que significa dar conta de algo? Quando nós achamos que não damos conta, significa, além daquilo que eu já falei, significa que nós não estamos enxergando as nossas próprias potencialidades. Nós não estamos enxergando a justiça divina, nós estamos rebeldes diante da sabedoria da vida. Quando nós afirmamos que não damos conta,
somos aquelas crianças ou aquele servo que quer muito se utilizar dos recursos do Senhor, mas que ele não é proprietário. E que não deveria ser imprudente. Quando nós achamos que não damos conta, nós não estamos olhando para o todo, nós só estamos olhando para os nossos interesses e dores. É fácil? Claro que não. Eu não estou aqui dizendo para ninguém que temos que ser extremamente fortes, que temos de dar conta de tudo, não, gente. Porque o fato de nós afirmarmos também que nós não damos conta, traz para nós a visão de quem somos. Traz para nós uma oportunidade a mais de nos lapidarmos. Traz para nós uma oportunidade a mais para nos conhecermos, buscarmos enxergar as ferramentas que já temos, enxergarmos as ferramentas não só naquilo que nos é possível realizar, fazer, raciocinar, como também nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque nem sempre é preciso erguer a estátua de Jesus Cristo no Rio de Janeiro sozinha. Nossa, eu fui longe, né? Tudo bem. Nós não precisamos erguer sozinhos. Às vezes, se nós tivermos que mudar a estátua do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro para algum outro lugar, sei lá por que nós faríamos isso, mas nós, muitas vezes, vamos precisar de quem? Daqueles que estão ao nosso redor, de pessoas que sabem o que estão fazendo, porque, né, se nós resolvermos tirar a estátua, como é que a gente desce com Cristo? Né? Nós precisamos ter conhecimento de alguns recursos e, às vezes, de alguns equipamentos que eu não saberia manusear, mas eu reflito e falo, opa, mas eu posso chamar um profissional tal. Percebem? Eu estaria sendo uma boa serva, sim, utilizando-me de todos os recursos que eu posso. E se eu usasse, figurativamente falando, o tesouro do Senhor para poder fazer isso, porque seria uma das minhas funções, eu estaria empregando o tesouro da maneira correta. E se é dessa forma, eu volto para aquilo que eu falei antes de cair. Se eu sou o Senhor e eu sou a serva, se eu coloco isso tudo dentro do meu íntimo, neste momento, eu me utilizo de todos os tesouros do meu espírito para que eu possa realizar a minha função dentro dessa existência e de toda a minha existência eterna. Porque o que muitas vezes a gente não sabe, ou não se atém, é que eu posso achar que eu estou limitada em razão do véu do esquecimento, mas tudo aquilo que é extremamente necessário para que eu possa vivenciar essa minha existência, brota em mim. Brota em mim. Não duvidem disso. Como eu posso saber quem eu fui numa outra existência? Como eu posso saber? Observe-se. Você é exatamente a pessoa que dá a primeira resposta em pensamento de todas as experiências que você tem. Explico. Se você passa, vou dar um exemplo banal e que todos conhecem, se você está dirigindo o seu carro no trânsito e alguém te fecha, você é exatamente a pessoa que reage à fechada do outro carro. Se você for aquela pessoa que xingou até a última geração do motorista à frente, você é isso, você é essa pessoa. Agora, olha que legal, não falar, modificar a sua energia e vibração depois que você flagra quem você é, também já começa a demonstrar toda a sua construção para quem você deseja se tornar. Então, vocês também não podem ignorar quem vocês estão se transformando. E aí vem a pergunta do Daniel.
servo mau, tem o servo bom e tem aquele que, né? Somos os três. Somos o servo mau quando xingamos até a última geração do motorista à frente. Somos o servo mau quando a gente tenta raciocinar e dizer, não, esse não é o melhor comportamento para mim. Que Jesus o acompanhe. Estamos sendo servos bons. E estão sendo aquele servo assim, porque muitas vezes eu vou levar um tempo enorme para eu poder fazer essa transição. Percebe? Eu sei que a passagem que foi colocada por Mateus, por Lucas, e que nos trouxe essa parábola do servo bom e do servo mau, ela vem nos trazendo a ideia daquele servo que tinha consciência e a ideia do servo que não tinha consciência. Ou melhor, todos dois que tinham consciência, mas um tinha consciência e fez o certo, e o outro tinha consciência e fez errado. Eu sei disso. Mas para que eu possa entrar exatamente nesse momento da parábola, eu precisava falar isso tudo para vocês. Sabe por quê? Porque nós somos esses servos que temos consciência de que estamos fazendo errado, mas a gente acha que dessa vez vai dar certo. Sabe quando você faz várias coisas, várias vezes errado, sem mudar um tio da sua atitude, mas você acha que dessa vez vai dar certo? E por que acontece isso, gente? Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu compreender efetivamente que o que nós precisamos fazer é não abraçar uma sorte que não existe, e sim modificar o nosso comportamento para que a gente chegue onde a gente quer. Porque todas as vezes que a gente acha que fulano, beltrano ou cicrano conseguiram alguma coisa foi por sorte. Não é o caso. Cristina, você levantou a mão. Sim, o Fred gostaria de falar. Boa noite, tudo bem, gente? Acho que você já entrou no tema que você iria falar, que eu iria tocar no assunto, mas como está me incomodando bastante, né? Quando a gente vê, como você mesmo falou, escuta ou lê essa parábola do bom e do mal, a gente fica querendo buscar uma recompensa rápida. E aí a gente julga tudo que a gente fez e quer se encaixar no bom ou no mal, sabe? Eu acho que isso é um fator complicador. Mas eu fazia isso quando eu lia e queria me encaixar rapidinho no bom. Então a gente pode passar por equívocos nesse encaixe, né? Então, eu pensando aqui um pouco, existe uma palavra chamada de vigilância, né? Então, assim, eu acho que o trabalhador vigilante, como você falou, ele xingou, mas se ele percebeu que, poxa, será que talvez xingar tanto assim seria bom? Você se propõe a mudar um pouco a postura. E quando geralmente quando você está falando, é você que vai direcionar depois aí. Quando você está falando do trabalhador, eu acho que esse trabalhador não é um trabalho que a gente se propõe a fazer para o outro, é um trabalho que a gente se propõe a fazer com a gente. E aí, quando foi falado aí no tal do trabalhador de última hora, eu vejo que não é aquele cara que chega por último, no contexto que eu estou tentando fazer para você me responder, mas sim aquela pessoa, na minha visão, o trabalhador de última hora é aquele cara que está sempre trabalhando com persistência, com vigilância ao longo de todo um processo de vida, até a última hora, entre aspas, dele, entendeu? Ou seja, ele pode parar, ele pode cansar. Eu acho que cansar é pertinente a qualquer trabalhador, mas não desistir, porque quanto mais você persevera, você sempre tem amigos que podem te auxiliar. Agora, tem muita gente também que confunde o cansaço com a desistência. Existem trabalhadores que eu conheço maravilhosos, que cansam, que chegam num momento assim que precisam dar uma respirada, mas, na verdade, eles não desistiram. Só que a gente, como bons amigos e boas pessoas que percebem o próximo, a gente fala, cara, o que está acontecendo? Vamos para frente, entendeu? Eu acho que eu te embolei mais ainda do que eu mais assim... É porque eu viajo muito, sabe? Desculpa. Vocês já imaginaram, vocês espíritas,
Já pararam para pensar que o trabalhador da última hora é o trabalhador de todos os tempos? Gente, o trabalhador da última hora somos nós trabalhando nessa existência, na anterior, na anterior, na anterior, na anterior. Em algumas a gente desistiu, em outras a gente cansou, em outras a gente persistiu. O trabalhador da última hora, ele não começou a trabalhar agora. Se vocês observarem aquela parábola, os trabalhadores que chegaram na última hora, eles só não estavam trabalhando porque ninguém chamou. Mas significa que no dia anterior eles trabalharam. E no anterior também. Porque eles estavam à disposição. Então, nós somos os trabalhadores da última hora em todas as existências que nós estamos vivenciando. Seja numa construção íntima, porque em todas as existências é isso que nós estamos fazendo, seja na construção de toda uma coletividade, seja no reforço daquilo que a gente chama de doutrina cristã. Que agora, cada um de vocês e eu, estamos seguindo o cristianismo através de uma doutrina espírita. Entendem? Então, não se iludam achando, quando vocês leem a parábola, que foi muito bem explicada da última vez, não se iludam achando que somos trabalhadores da última hora, porque nós estamos fresquinhos, chegamos aqui doidos para trabalhar. Nós somos os trabalhadores da última hora porque a gente já fracassou muitas vezes, a gente já acertou outras tantas, e fomos seguindo, entendendo que esse era o melhor caminho, de trabalhar pelo Cristo, escolhido hoje por nós. Expandi, Fred. Ok. Cris? O Daniel quer completar a pergunta dele, né? Que não tem como um opositor ser um servo. Entende isso? Entendo, Daniel. Mas eu vou te dizer uma coisa. Os opositores se atraem e trabalham juntos. E sempre haverá um líder. Isso significando dizer que dentro do contexto do coletivo eles são servos. É assim a vida. Porque nem todos conseguem ser líderes. Quando alguns, eles é um processo natural. O coletivo se junta, um lidera. E quando o coletivo se junta e um lidera, eles se juntaram por sintonia, por entendimento semelhante, por acreditarem na mesma verdade. Então, sim, são servos. Eles só não sabem ou não admitem isso. E mesmo aquele que você pode identificar como líder, ele ainda é servo. Porque este líder, ele está escravizado aos seus sentimentos mais degradantes de si próprio. Porque se eu me torno opositor, neste momento eu me escravizei a seguir por caminho, peraí, deixa eu corrigir a minha palavra, a remar contra a maré. É essa a ideia. E se eu remo contra a maré, perco tempo. Me fixo no processo. Estou escravizado nele. Seja, e quando eu falo dos sentimentos degradantes, porque muitas vezes é por rebeldia, por vingança, porque são sentimentos que sempre nos degradam. Se quiser completar depois, Daniel, responda. Tem mais alguma coisa, Cristina? Eu queria fazer uma colocação. Jesus não descreve
em grandes detalhes quais eram as responsabilidades dos servos. Somente que deveriam cuidar de quem está ao seu redor e os alimentar. O que seria esse alimento? Você poderia falar um pouquinho desse alimento? Esse entendimento de que o Senhor não orientou o servo. Porque se eu sou serva, eu observo o meu Senhor e eu sei o que ele deseja. Então, se eu observo o meu Senhor e eu sei o que ele deseja, a ponto de eu me tornar um servo de confiança, é porque eu sei o que ele quer. Eu sei das regras dele. Todos nós sabemos das nossas regras. Todos nós sabemos das regras do Senhor Deus. Não nos iludamos. Assim, quando Jesus falou que era para ele lidar, a função dele era alimentar, mas sustentar aqueles que estavam ao redor, é porque ele precisava agir como responsável pelo coletivo. Cada um de nós é responsável pelo coletivo em que vivemos. E somos responsáveis por nós. Minha ação atingirá os que estão ao meu redor e muito além. Então, quando ele fala de alimentar aqueles que estão, é dar sustento para que eles possam, fortalecidos, seguir o seu caminho. Sustentação física e espiritual. Pronto. Cristina. Você tá... Tem mais pergunta, Cristina? O Léo quer fazer uma pergunta. Ah, tá bom, eu não ouvi. Léo? Ei, boa noite. Boa noite, Leonardo. Quando você disse aí que todos os servos estão, né, em nós, quando na final da parábola ele fala em relação ao castigo, né, fala de açoite, castigo, que será muito dado, será exigido. Eu posso entender que essa exigência, esse açoite, será feito por minha consciência, né, depois que a gente diz, porque a gente sempre ouve que depois que a gente desencarna, né, que a gente se depara conosco lá no além, a gente vira o nosso maior carrasco, né? A gente se julga, se sentencia, eu posso pensar dessa forma, que esse trecho da parábola eu poderia associar essa minha consciência que, em tese, vai me castigar, vai me açoitar depois? Sim, Léo. Sim. Por isso que eu estava falando com vocês, não confundam o açoite, pelo menos dentro do que eu quero trazer para vocês agora. Não confundam o açoite com as dificuldades da vida, entendam o açoite com a nossa consciência nos cobrando aquilo que nós já sabemos que é certo. E a nossa consciência, ela é extremamente exigente. E ela é exigente porque nós continuamos, e aí eu vou usar essa palavra, teimosos, em acreditar que nós somos quem não somos, seja para mais, seja para menos. Eu posso acreditar que sou muito além de mim, como eu posso acreditar que sou muito aquém. Então, no momento em que eu faço isso, a minha consciência pode me massacrar. Mas quando eu não sei que errei, como eu posso me cobrar? Mas a vida, que tem como único objetivo ensinar-nos para que nós cresçamos, a vida vem e me traz algumas circunstâncias que eu posso entendê-las como boas ou não tão boas. Que eu posso entendê-las como dificuldades, adversidades ou bênçãos, luzes. Sim, a sua constatação é real, para mim. Fala, Cristina.
Daniel continua a questionar: a posição fazendo o que faz também está na posição de servo, né? Mesmo querendo burlar algumas leis nos dois planos da vida? Tudo é de Deus. Tudo que existe, e se existe, está autorizado por Deus. Então, até aqueles que acham que, por rebeldia, estão contrários a Deus, estão fazendo aquilo que é necessário para o todo. Porque Jesus já dizia, o escândalo é necessário, mas ai daquele que o praticar. Se não houver escândalo, passaremos para uma outra fase, mas se ele ainda é necessário, ainda existirão aqueles que o farão. Então, como eu não posso dizer que eles são servos da vida? Eu faço a escolha, isso só cabe a mim, ninguém vai me forçar nada, eu faço uma escolha e pela lei do universo, essa minha escolha vai interferir da forma correta para todos aqueles que estão nesta vivência. Entende? Então, sim, é a forma que eu enxergo. Cristina, tem uma pergunta que foi enviada no privado para mim. Então, eu vou falar, tá bom? Então, ser bom e ser mal torna-se a síntese necessária ao crescimento e aceitação de nós mesmos? Ser bom e ser mal foi uma construção. Melhor. Nós somos seres divinos, filhos do Pai Criador. Na essência, nós somos seres. Seres que, dentro de um conceito geral, nós temos que nos considerar bons. Porque se somos criaturas do Pai, nós somos bons. Ok? No conceito geral. Mas, em razão da nossa livre escolha, nós abraçamos ações que, ao nosso próprio ver e ao ver de toda a coletividade, foi denominada como mal. Nós não somos maus, nós somos seres ignorantes que, em razão dessa ignorância, ainda estamos atuando equivocadamente, que, por equívoco, acabamos produzindo dores e sofrimento às pessoas que estão ao nosso redor e a nós mesmos. Neste momento, que sou uma pessoa que tem uma capacidade de agir segundo os conceitos gerais, bem e não tão bem, então eu estou sendo considerada pelo conceito geral como boa e não tão boa, o má, como está sendo dito. Mas a vida, ela me fará angariar tanto conhecimento que eu não vou mais agir equivocadamente. E no momento em que eu parar de agir equivocadamente, entender-me-ei boa. Porque se eu não faço mais, não provoco mais dor e sofrimento, então, pelo conceito que tenho hoje, estou boa. Entende? Quem perguntou? Então, para que eu possa, no mundo como o nosso hoje, a lei divina se utiliza dos opostos, ela se utiliza das diferenças para que a gente possa aprender. Eu aprendo com quem faz certo e eu aprendo com quem faz errado. Porque quando eu vejo quem faz errado e eu vejo as consequências da ação dele, eu posso aprender e não querer fazer aquilo. Da mesma forma que eu aprendo com o que é bom. Aprendi, vi que é bom, vi o quanto aquilo me preencheu, vi o quanto aquilo preencheu a pessoa que fez, olha e perceba, é isso que eu quero para mim.
Então, pelas diferenças, a gente aprende. Se o nosso mundo terreno fosse todo mundo igual, ele só seria um momento de férias, não de escola. Porque se todos fossem iguais, não aprenderíamos nada. Entende? Cristina? Sem perguntas, Adriana. Só um minuto, por favor. Nós não podemos, não temos condição de usarmos da nossa ignorância como desculpa para as nossas atitudes. Não temos como. Por quê? Porque, como no início eu falei para vocês, hoje todos nós temos consciência da lei maior de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Se nós temos essa consciência, nada foge a isso, nada. Então, a minha ignorância, que provoca inúmeras consequências, ela não pode ser dada como justificativa para que eu não vivencie experiências para que eu possa parar de me equivocar. O que eu posso? Eu posso, entendendo-me ainda ignorante, observem aqueles que se cobram demais. Entendendo-me ainda ignorante, eu não posso exigir de mim além do que eu sei. Não posso. Então, se eu não posso, que eu abrace esse novo aprendizado de perceber-me ignorante e siga em frente para que eu possa me lapidar. Mas a justificativa para a vida, eu não tenho como. Por quê? Porque, de novo, os açoites não são dados pela vida. Os açoites, eles são dados por nossa consciência. O Senhor, que sou o meu espírito, e os servos, que sou eu, em todas as categorias, eu não tenho como fugir desse julgador que é a minha consciência. A vida, ela só me trará aprendizados, ela só me trará experiências que estão voltadas para aquilo que eu aprendi, eu vivenciei, eu tenho ferramentas para poder enfrentar essas experiências. A palavra certa não é nem enfrentar, é vivenciar essas experiências. Porque vivenciando-as, aprenderei mais e mais. Tudo bem? Apoio. Eu ouvindo você me deu uma grande angústia. E aí, e aí me veio o seguinte pensamento, que Jesus, quando curava, ele falava, sua fé te salvou, vai e não peques mais. Né? Porque a angústia veio de tudo aquilo que a gente faz conscientemente e depois fica martelando na cabeça da gente, como se a gente não tivesse mais salvação. De repente, Jesus impõe a mão sobre nós e fala, tua fé te curou. Como mostrando um caminho para a gente. Vai e não peques mais. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre isso para me aliviar um pouco essa sensação, por favor. Com certeza, para aliviar os corações eu falo qualquer coisa. Quando nós somos servos, nos colocamos assim em razão ainda do nosso caminhar. E quando nós nos equivocamos, a gente primeiro teve a oportunidade para podermos compreender ainda o nosso pouco entendimento sobre determinada coisa.
E isso faz com que nós busquemos mais entendimento para nos aprimorarmos naquilo que necessitamos fazer. Todos os dias que nós acordamos, ou que vamos dormir, ou que respiramos, é uma nova oportunidade que o Pai nos dá para que nós possamos deixar o passado no passado e nós possamos servir-nos para melhores estarmos. Tudo que nos revela a nossa ignorância é uma bênção. Tudo que revela quem nós estamos é uma bênção. O grande problema é que a gente se envergonha. E nós não deveríamos nos envergonhar. Por quê? Como a criança que, pequena, ela pergunta tudo porque ela nada sabe, ela não se envergonha porque ela sabe que nada sabe. E nós crescemos fisicamente e acreditamos que temos que ser detentores de tudo, de todo conhecimento. Não. Somos ainda crianças na evolução. Temos muito a aprender. Até mesmo quando nós repetimos e repetimos e repetimos as mesmas ações, querendo atingir outros resultados, ainda é um processo que nos demonstra que nós ainda não compreendemos o que estamos fazendo. Que talvez estejamos dando mais valor à teimosia, ao orgulho, à vaidade, não importa. Mas, quando caímos, quando a consciência ela se faz presente em nossa vida, é um momento em que mais nós temos que abraçar a fé que nós possuímos no Pai e em nós. Porque esta fé que lá atrás a Edmeia perguntou, ela não se esmorece, ela é o que é. Ela pode ir prendendo-nos de uma maneira tal que nós a enxerguemos, porque nós estaremos dando a oportunidade desta fé se manifestar. E é esta fé que todo filho de Deus possui, que nos fortalece quando nós efetivamente a abraçamos, para nós seguirmos em frente. Quando Jesus afirmou, vá, não peques mais, abrace a sua fé, abrace quem você é, abrace ser filho de Deus. E siga o seu caminho aprendendo. Não continue com as mesmas atitudes. Modifique-se. Neste momento, a fé que possuímos transcende quem nós somos. Transcende o nosso ser, não quem nós somos, o nosso ser. E nos curamos da dor da consciência e do julgamento feroz que ela pode fazer. A parábola dos servos bons e servos maus, ela tem uma interpretação para muitos, trazendo a ideia do Apocalipse, o retorno de Jesus, da vinda dele no momento em que nós nem estávamos esperando, e aí nós vamos ter que dizer o que fizemos ou o que não fizemos. Mas hoje eu queria trazer para você uma outra ideia. Porque se nós entendermos que somos o Senhor e somos os servos,
Não no sentido de que nós somos acima de Deus, não tem nada a ver com isso. Somos o Senhor e somos os servos, porque isto aqui é um mundo. Isto aqui é um universo. Quando nós nos entendermos dessa forma, Jesus pode chegar a qualquer momento que nós estaremos preparados. Nós estaremos agindo como servos bons, fiéis, vigilantes, prudentes. Porque saberemos quem somos. Coração ficou melhor? Charles? Muito melhor. Que bom. Melhor, obrigado pelo esclarecimento. Que bom. Desejo muito isso. Desejo que cada um de vocês hoje possa sair daqui para frente. E se não aprenderam tudo, faça favor de procurarem lá no YouTube depois da palestra para escutar tudo de novo. Façam um favor. Saiam dessa palestra como bons entendedores. Parem de se ver como servos maus. Enxerguem-se como aqueles que tentarão agradar ao Senhor o máximo que puderem, mas ainda assim podem se equivocar. E este Senhor, agora dito como Pai, este Senhor, agora dito como nosso Espírito, compreenderá sempre. Porque se dermos o nosso melhor, nossa consciência estará tranquila. Tá bom? Peço desculpas, realmente, porque hoje foi um pouco difícil. Só um pouquinho difícil. Mas fico muito feliz de ter podido estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre este tema. Agradeço muito a todos vocês por terem me escutado. E que possamos todos, abraçados em Cristo, abraçados na nossa fé, que ela pode se expandir quando desejarmos, quando permitirmos, seremos o melhor de nós. O melhor. A cada minuto. Nos aperfeiçoando a cada experiência. Tá bom? Posso encerrar? Senhor Jesus, que possamos todos os dias enxergarmos-nos melhores do que estávamos no dia anterior. Que possamos, Jesus, enxergarmos-nos filhos de Deus, que ainda necessitam de muitos aprendizados, mas que, se dermos o melhor de nós, os aprendizados virão com muito mais leveza. Que possamos estar vigilantes, fiéis, honestos, seja diante da nossa vida, seja diante da vida do outro, porque, como Jesus, ele sempre nos dizia, devemos amar a Deus sobre tudo e sobre todos, e devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E por amor, Jesus, amor que sentimos por nós, amor que sentimos pelo próximo, e amor que sentimos por Deus, vivenciaremos esta nossa vida material ou espiritual com um amor que já sabemos amar.
Que o Senhor nos auxilie neste processo, através dos seus ensinamentos e através do nosso interesse em realizá-los. Assim seja.